Aonde você estiver ali, se está fora, se estiver
e paz, pessoal, louvado seja Deus. Que bom estar aqui com vocês nesse momento. Vamos começar mais uma aula e eu tenho certeza que hoje Deus ele vai nos abençoar, nos dar direção para essa aula. Eu gostaria de estar louvando a Deus com uma das nossas composições, até mesmo porque a temática do nosso curso é composição musical. Então, no início dos anos 2000, eu compunha até muitas músicas e com certeza essas músicas elas marcaram um período da nossa vida, eram músicas congregacionais. Eu queria estar dividindo com vocês um louvor que Deus ele colocou no meu coração alguns anos atrás. Só dando uma testadinha no som aqui, queridos. Louvado seja Deus. Parece que está tudo ok aqui depois desse teste, então vamos que vamos. Eu queria pedir a você que curtisse, compartilhasse, fizesse algum comentário, até nos ajudasse aí no que diz respeito à sonorização, ver como está, em nome de Jesus, nos dê essa força. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus.
entronizo com minha adoração. Eu te bendigo com todo o meu viver, pois meu esconderijo é o teu perdão. O controle de tudo está em tuas mãos. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, gente? A gente procura fazer um teste aqui, né, para ver como é que ficou. Então vamos lá, pessoal. Bem, eu quero que você dê uma olhadinha na grade da nossa aula de hoje, que nós estaremos estudando, nosso planejamento já está aqui. E nós vamos falar especificamente sobre a teologia sistemática da música. Porém, a gente tem alguns pontos aqui para que nós possamos estar passando. Então, vamos lá. Pois bem, como vocês conseguiram observar rapidamente, nós temos aí um tema muito importante que é para nós tratarmos sobre a teologia sistemática. Acima de todas as coisas, o que a gente precisa entender? O que é teologia sistemática? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, ou talvez dogmática, de repente você já tenha ouvido falar. Então, o que seria a teologia sistemática? Vamos ver alguns conceitos do que é teologia sistemática. Acredito que vai ser muito produtivo a gente ter essa visão do que é a teologia sistemática, tá bom? Então, vamos ver o que é teologia sistemática. Em nome de Jesus, acima de todas as coisas, um conceito bem simples, né? Segundo um site que todo mundo tem acesso, que é a Wikipédia, por isso que eu estou usando um site mais simples. Qual é o conceito de teologia sistemática? A teologia sistemática engloba ramos como a teologia doutrinal ou a teologia dogmática e até mesmo a teologia filosófica. É a disciplina da teologia cristã que formula uma descrição ordenada, racional, coerente da fé e crenças cristãs. Resumindo, o que seria a teologia sistemática? É quando nós estudamos pontos centrais que dizem respeito à nossa fé. Quais são alguns pontos centrais da nossa fé? Cristo, Deus, Espírito Santo, Trindade, pecado. Temos outros pontos que a gente poderia estar colocando aqui, como o próprio homem, e todas essas ramificações dessa disciplina chamada teologia dogmática ou sistemática, ela tem suas especificidades. Parece algo complicado, mas não é difícil de você entender. Qual é o loco? Qual é o ponto central? O próprio título já define. Então, quando a gente fala dentro da teologia cristã do homem, especificamente falando da teologia dogmática ou sistemática, nós estamos fazendo referência ao ser humano em todo o seu contexto espiritual. Então, normalmente, a teologia sistemática ela é voltada para o estudo da espiritualidade e da prática cristã. A teologia sistemática não é estudar a Bíblia, não é estudar a origem dos escritos. A teologia sistemática ela não é estudar a função do obreiro, do pastor, ou talvez até mesmo do missionário. Não, a teologia sistemática, ela na verdade, ela trabalha as relações de Deus para com a humanidade, assim bem como da humanidade para com Deus e sua prática frente a uma visão, talvez denominacional, talvez teológica, talvez pessoal ou filosófica. Ou seja, a teologia sistemática, ela tenta tratar
da perspectiva da visão de Deus para a humanidade, assim bem como da visão da humanidade para com Deus. Parece complicado, mas não é, tá bom? Mas o que tem a ver isso com música? Porque tudo que diz respeito a Deus precisa ser estudado. E, de alguma maneira, dentro da teologia sistemática, que nós estudamos eclesiologia, aonde a música está ligada, na antropologia, a música também está ligada, nós precisamos estudar qual é a concepção, a perspectiva de Deus, o que a música tem como função primordial ou prioritária para que nós possamos, de fato, na igreja, no nosso dia a dia, ter a música como um elemento dentro do que a proposta bíblica ela nos instrui a ter. Parece que eu expliquei um pouquinho assim, difícil para entender, mas não é não, querido. Fazendo um resumo assim bem simples, quando a gente estuda teologia sistemática da música especificamente, de que forma isso poderia nos atingir. Então, falar um pouquinho da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela trabalha vários tópicos, tá? Que são, assim, bem simples, e ela surge basicamente no século XIII. E começa no Ocidente com as sentenças de Pedro Lombardo no século XII, que ele faz uma coletada de uma grande série de citação dos pais da igreja. Tornou-se uma base para a tradição de comentário temático, explanação da escolástica medieval, cujo grande exemplo era a Suma Teológica de Tomás de Aquino, ou seja, o pensamento teológico, o pensamento acerca de Deus e das nossas relações para com Deus, feito por Tomás de Aquino, tá? Que foi um dos pais da igreja. Então, dentro da nossa tradição protestante, um dos nomes que foram importantes para essa sistematização da teologia é João Calvino, tá? Que ele escreveu as Institutas da Religião Cristã, né, chamadas Institutas de João Calvino. Beleza? Aí os nossos irmãos reformados, eles têm um conhecimento mais aprofundado sobre isso. No século XIX, temos aí grandes expoentes como Friedrich Schleiermacher, né, que ele, por exemplo, escreveu a reinterpretação da fé tradicional, né, com o fim de torná-la coerente, né, com os novos temas dos dias de hoje, né? Aí ele faz uma produção, a fé cristã de acordo com os princípios da igreja protestante, que é especificamente para a nossa visão protestante, né? Onde a ideia central é a presença universal em meio à humanidade, de um Deus todo-poderoso. E como essa manifestação desse Deus poderoso, ela se torna explícita para todos nós, beleza? Então vamos lá, querido. Aí ele faz rapidamente aqui eu vou colocar uma questão, aí ele faz uma pequena alusão, né, de um sentimento ou consciência de absoluta dependência de Deus, né? Então todos os temas teológicos, eles são reinterpretados como descrições ou expressões de modificações desse sentimento de Deus. E aí essa é a visão também de Schleiermacher. Bem, pessoal, qual seria o loco da teologia sistemática? Só para a gente passar rapidamente aqui, falando em termos técnicos, né, o prolegômenos, ou a teologia fundamental, ou a introdução a essa teologia, a teontologia, ou seja, a teologia de Deus, ou teologia propriamente dita, o próprio Deus, né, teologia, as relações de Deus para com a humanidade, assim, bem como as relações da humanidade para com Deus, né, a bibliologia, que estuda de uma certa forma a composição da Bíblia, como a Bíblia foi formada, dentre outras coisas mais, a cristologia, a pneumatologia, cristologia o próprio nome já define, né, fala de Cristo, a pneumatologia que tem a ver com o Espírito Santo, a antropologia teológica, que tem a ver com o homem à luz do que a palavra diz que o homem é, também a soterologia, não é a doutrina do solteiro, na verdade a soterologia é a doutrina da salvação, talvez um dos temas mais controversos dentro da teologia, a escatologia, que é o estudo acerca das coisas finais, né? A angelologia, que fala dos anjos, também demonologia, que fala dos demônios, dentre outras coisas mais. Levando em consideração, gente, que na teologia protestante é englobado alguns temas, como homilética, hermenêutica, missiologia, heresiologia, que na verdade são temas voltados à teologia prática, tá bom? Mas não é teologia sistemática propriamente dita, e esse tema nós vamos estudar depois com mais calma, porque nós queremos falar aqui da teologia sistemática à luz da música. Como é que funciona isso? Ou seria a dogmática soneta, ou a dogmática, tem um termo um pouco complicado, a dogmática soneta,
ou a dogmática musical? Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar nesse momento é sobre louvor e adoração. Queridos, quando se trata de música, a música ela tem múltiplas funções para com a humanidade. Aos olhos de Deus, a música ela é um instrumento para que nós possamos louvá-lo e o adorar. Adorar é algo que a gente precisa refletir de forma muito, muito clara, porque a gente perde um pouco o foco sobre o que é adorar. A gente perde um pouco o sentido do que é verdadeiramente adorar, devido a tantas coisas que a gente tem visto, né? A palavra adoração, ela tem um sentido muito profundo, né? A palavra adoração ela tem um sentido muito profundo que eu vou estar colocando para vocês aqui. E vale a pena a gente dar uma frisada, a gente dar uma olhada, tá? A palavra adoração no grego, ela traz o sentido de serviço, tá? A palavra adoração no grego, ela traz o sentido de se prostrar, ou seja, proskeneu, ou seja, quando eu me prostro, é quando eu me entrego, segundo a tradução do dicionário Lexo Hebraico Aramaico e Grego de Strong. E quando a gente fala sobre essa prostração, é um sentido de prostrar voltado para o serviço. Não é simplesmente quando você se curva, mas é quando você se prostra tendo dentro de si, tendo dentro do seu coração, um sentimento de serviço. Imagine que um escravo, ele chega diante do seu senhor e ele se prostra. Quando o seu senhor chama, e ele se prostra diante do seu senhor. O sentido de prostração, da adoração, é basicamente esse. Então, adorar tem a ver com serviço, irreverência, respeito. Ok? Então, que isso fique claro. Tá? Ou seja, proscúneo significa prestar uma homenagem, reverenciar. Só para você entender o sentido bem aprofundado dessa palavra. E também tem uma outra vertente que a gente poderia falar. Essa palavra também, proscúneo, ela era utilizada para quando alguém beijava a mão de alguém, em sinal de reverência. Era quando alguém dobrava o seu joelho e expressava um profundo respeito por alguém. Tá? E isso a gente vê com muita clareza na Bíblia, quando as pessoas chegavam diante de Jesus. A mulher pecadora, ela faz isso de uma forma muito profunda. Ela quebra o vaso de alabastro, ela se prostra diante de Jesus e o adora com todo o seu ser. Limpa os seus pés com os cabelos, beija os seus pés. Então, basicamente é isso. Óbvio que ela amplia o sentido desse termo de uma forma mais prática. Tá? E aí é uma outra palavra também no hebraico para adoração, que vale a pena a gente estar dando uma olhadinha, porque o sentido não é tão diferente. Tá? O sentido não é tão diferente. A palavra para adorar no hebraico, ela tem um outro sentido. Lógico, queridos, eu esqueci de mencionar aqui, existem outros termos que são utilizados para dizer o que é adorar no grego, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Então, a palavra no hebraico para adorar, ela também traz basicamente o mesmo sentido, que é de serviço, que é de se entregar, que é de reverenciar. Na verdade, ela é abodar, ou seja, significa uma adoração íntima, né, que está relacionada com o trabalho, o tipo de trabalho que os escravos eles faziam. Só que no Novo Testamento, onde a gente vê, digamos, o aparecimento de outros termos. Por exemplo, a palavra latreia, no grego, ela significa também servir. E aí, lá em João, no capítulo de número 4, versículo de número 24, essa palavra costuma aparecer, né, nesse texto aí do capítulo 4. Tá? Por exemplo, no versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, a palavra que aparece aí para adorar tem a ver com servir. Um texto no Antigo Testamento também para expressar isso, onde aparece a palavra abodar, em Êxodo 34:8, que diz assim: apressou-se, inclinou a cabeça em terra e encurvou-se, em sinal de reverência. Tá? Êxodo
34, versículo 8. Beleza, pessoal? Então, só para vocês verem o contexto, eu quero colocar para vocês aqui sobre o que está falando Êxodo 34, versículo de número 8. Qual é o contexto desse texto aqui que nós mencionamos? Êxodo 34, versículo de número 8. O texto de Êxodo, no capítulo de número 34, ele fala das tábuas que Moisés ele levou. E no versículo 8, quando Deus ele se apresenta a Moisés, ele se apressa, ele se inclina, né, a cabeça em terra e adora a Deus, como diz o texto aqui. Moisés apressou-se e inclinou a cabeça em terra, adorou. Ele disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de duro serviço, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos por tua herança. Então, Deus estava confirmando a sua bênção sobre a vida do povo de Israel. E quando isso acontece, o que Moisés faz? Adora, como uma maneira de demonstrar o seu serviço, o seu respeito, a sua reverência. Outro texto também que a gente poderia colocar aqui, queridos, está em 2 Crônicas 7:3, que no momento em que eles estavam ali adorando a Deus, a glória do Senhor desceu. Tanto que o texto na parte B fala sobre o pavimento, adorarem, louvaram o Senhor, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, nesse momento, eles estavam adorando e houve uma manifestação da glória de Deus naquele lugar. Outra palavra, outro texto, na verdade, que a gente pode citar aqui, está lá em Apocalipse, no capítulo de número 4, que fala que eles se prostraram diante de Deus e apresentando sobre o trono, o adoravam, né? A palavra adorar aí é latreia, onde eles adoram ao Senhor. Então, é muito legal a gente ter essa identificação com o louvor, com a adoração na perspectiva teológica, porque a gente pensa que louvar é só cantar. Não, querido. Louvar é a gente se prostrar com reverência diante de Deus. Adorar somos nós servirmos com temor reverente a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? E aí nós vamos aprofundar o nosso assunto com bastante clareza, indo para um fator que é importantíssimo. Bem, nós sabemos que um dos centros da adoração, em especial no Antigo Testamento, era o templo. O templo, ele basicamente tem uma divisão tríplice. O templo, ele é dividido em átrio, santo lugar e santo dos santos. Da mesma forma, nós observamos que o ser humano, ele é também tríplice. Ele é composto por corpo, alma e espírito. Nós também podemos citar que o nosso Deus, ele é trino. De que maneira? Pai, Filho e Espírito Santo. Não que um seja maior ou melhor que o outro, mas cooperam de maneira tal para que o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo ele se cumpra através da humanidade. O que a gente precisa estar observando? O ser humano, nessa composição tríplice, ele... Aqui, meu filhotinho, para quem não conhece, ele rapaz, toda a live que eu estou gravando, ele vem. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Pera aí, agora, já que você está aqui, fala para o pessoal o que você toca. Cavão, baterista. Ele é toca carrom e é baterista. Glória a Deus. Então, pessoal, voltando aqui, amém. Voltando aqui ao nosso raciocínio, o que a gente precisa entender? Que se nós somos corpo, alma e espírito, a música ela precisa ter uma relação com isso. A música ela tem que, de alguma maneira, para nós, lógico que esse não é o foco principal, nós estaremos falando disso posteriormente, mas a música, de alguma maneira, ela tem que trazer para o nosso corpo alguma sensação, para a nossa alma algum tipo de toque, de sinestesia, para o nosso espírito uma conexão com Deus. Então, por que a gente está frisando a importância da teologia sistemática da música? Ou da dogmática musical? Por quê, queridos? Porque geralmente a gente tem uma tendência de pensar que a música é um momento
passageiro na hora do culto, que a gente canta, a gente fala alguma coisa para Deus através da música, e que não há um sentido mais amplo nisso, mas isso é um equívoco, porque na verdade a música ela nos conecta com o espiritual. Porém, para isso acontecer, tem que ser no nível do espírito. Não pode ser só no nível da carne, não pode ser só no nível da alma, que é o centro ou a fonte das nossas emoções, e não pode, querido, de repente a gente pensar que vai ser só no nível do espírito, para que se torne algo entendível. Peraí, mas explica melhor. Claro que eu vou te explicar. Em primeiro lugar, a música, como prioridade, o que ela tem como foco principal, acima de todas as coisas? A música, ela veio para agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A música, ela não foi feita na sua essência mais abrangente para agradar somente ao homem. Então, por isso que é muito perigoso quando a gente vai para a igreja, vai para os cultos, com a intenção somente de cantar aquilo que toca o nosso coração, cantar um gosto musical particular que nós temos, porque esse não é o foco principal da música, para que a música se torne uma adoração. Então, queridos, o que a gente precisa avaliar? Para que Deus ele se alegre com o nosso louvor, com a nossa adoração, nós precisamos cantar tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. Não necessariamente dessa ordem, mas de uma maneira que você entenda. É muito importante que a gente cante a Deus de forma espiritual, mas ao mesmo tempo como um culto racional. Vamos ver o que fala em Romanos no capítulo de número 12, para você entender o que eu estou querendo dizer aqui. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode até abrir comigo em Romanos, no capítulo de número 12, no Novo Testamento. Romanos 12, texto que nós conhecemos, um texto que nós sempre discorremos acerca dele. Então vamos estar dando uma meditada em Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o nosso culto a Deus ele tem que ser também racional. Ele não pode ser um culto somente espiritual, tem que ser um culto racional. Ou seja, quando se fala de algo racional, porque também está no nível da nossa alma, do nosso entendimento. E aí, olha que importante a gente entender. Se está falando de culto é porque tem música. Trazendo para nós aqui, trazendo para uma aplicação. Olha só que interessante. E não seja conformado com este mundo, versículo 2, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando fala da boa, nós podemos conectar com o nosso corpo. Quando fala de agradável, são os sentimentos, as sensações que nós temos, que são introspectas ou interiores, e a perfeita vontade de Deus, que é o Espírito. Então, o louvor, a adoração, que é o serviço, ele está sempre ligado ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito. Beleza, mas para ser pleno, eu preciso servir. Então, quando eu vou para o culto, eu preciso ter na minha mente, no meu coração, que eu estou ali para servir a Deus através do louvor, através da adoração, através daquele momento que é único. E eu não posso simplesmente pensar que eu estou ali por estar. Beleza? Então, que nós venhamos guardar isso. Corpo, alma e espírito. Tá? Que tem a ver com a teologia sistemática. Por que tem a ver com a teologia sistemática? Porque fala da antropologia teológica, do homem, corpo, alma e espírito. Tá, mas o que tem a ver com Deus? O que tem a ver Deus com isso? Então fala da teontologia, da cristologia e da pneumatologia, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma conexão com esses elementos que nós citamos aqui, que são essenciais e primordiais. E aí, gente, outro ponto. A música, ela também é tríplice ou trina. Bem, quem já estudou teoria musical vai entender o que eu estou colocando aqui agora. Quem já estudou teoria musical vai prestar muita atenção porque sabe do que eu estou falando. Quando você trabalha a formação de acordes ou divisão vocal, a gente geralmente parte de 3 princípios. Tá? Eu vou estar colocando para vocês aqui. Rapidamente. Partimos de 3 princípios que são super importantes. Eu vou colocar para você aqui no nosso slide, para você aprender, para você entender e sair daqui consciente
de como é bacana esse princípio aqui da formação de acordes, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar para você aqui. Por que é importante a gente entender a formação de acordes? Eu vou colocar para você aqui uma imagem, tá? E vai ser, eu não vou nem falar nada não. Eu só quero que você veja essa imagem para você prestar muita atenção e entender o que eu quero te dizer, tá? Não é muito fácil para você entender, não. Então, eu vou tentar ser o mais simples possível, porque às vezes quem está nos assistindo não é músico, porém eu vou trabalhar aqui formação de acordes dentro da tríade maior. Lógico que dentro dessa tríade maior, há outras coisas que a gente poderia estar a gente precisa entender que nós vamos partir de 3 pontos principais. Está demorando a abrir, até fazendo travar aqui. Deixa eu só... Espera aqui, pronto. Demorou, mas foi. Pronto. Aí, glória a Deus. Eu já vou mostrar para você aqui rapidinho. Tá? Isso, presta bastante atenção agora nisso que eu vou estar mostrando para você. Nessa figura aí. Eu vou colocar para você aqui. Você observa com bastante clareza. Se quiser dar um print aí no seu celular, enfim, na sua casa, no seu computador, você pode ficar à vontade para você guardar essa imagem e depois dar uma analisada com calma. Bem, quem estuda formação de acordes na teoria musical, entende o que eu estou querendo dizer. Olha só, eu vou colocar aqui para você, onde vão ter 3 pontinhos vermelhos, você vai observar com carinho. Tá? Aonde terá 3 pontinhos vermelhos, você vai observar com bastante carinho aí. Beleza? Então você olha aí, onde tiver 3 pontinhos vermelhos, você olha. Levando em consideração, gente, que quando você contar da primeira tecla desse piano que você vai ver até a 7ª, olha que legal. Nós temos um intervalo de 7ª. E depois eu vou explicar para você o porquê. Em relação a Dó, que é a primeira tecla, até Si, nós temos um intervalo de 7ª. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro a imagem, vocês vão ver o teclado e vocês vão ver as notas que vão formar, tá? Esse acorde. Então, eu vou colocar para você aqui agora. Ó. Olha aí, te dá 20 segundinhos para você ver. Prontinho. Qualquer coisa você volta o vídeo e você vai entender. Gente, aonde estão os pontinhos? São as notas que formam um acorde. Imagina que você está tocando o seu violão, sua guitarra. Para quem não conhece teoria musical, eu vou passar essa ideia. E aí você precisa montar um acorde de Dó maior. Bem, para montar esse acorde, ou de Dó menor, enfim, e muitas outras notas, você precisa montar em cima de 3 notas para que esse acorde ele se torne harmonioso. Eu vou te dar um exemplo aqui na prática. Aqui meu violão, olha só. Vamos lá, eu quero montar um acorde, deixa eu posicionar melhor para você enxergar. Eu quero montar um acorde aqui de Dó.
eu preciso pegar a base da nota, tá? Que é o dó, tá? Eu preciso ir na terça, no caso aqui, que é o mi, que já está aqui sendo pressionado, e preciso do sol, que é a quinta. Então eu preciso de 3 notas para fazer com que esse som ele tenha uma harmonia. É até bonitinho, né? Agora, se eu tocar só o dó, até dá para entender, mas não fica legal. Se eu tocar, exemplo, só o mi, não tem muito significado. Nesse caso aqui, se eu tocar só o sol, por exemplo, também não quer dizer muita coisa. Olha de novo o sol. Vou montar o corte para vocês que estava abaixo do violão. Tá vendo? Agora só quando é uma notinha só. Agora eu vou tocar o mi. E agora eu vou tocar o sol. É até legal, até bonito, mas não fica com a mesma ressonância, não está encorpado da mesma forma. Olha que maravilha. Ah, mas uma nota sozinha não pode fazer a diferença. Quando você usa vários instrumentos e você vai fazer um solo, com certeza. Estou usando apenas notas e não acordes. Tá vendo aqui? É uma nota só, mas só faz sentido junto com o acorde. Aí você vai me fazer a seguinte pergunta: o que tem isso a ver com coisas espirituais? Muita coisa, por um simples motivo. Porque a partir do momento que a gente junta 3 coisas, a gente consegue formar algo harmônico. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles também trabalham em harmonia, assim como o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Eles precisam trabalhar em harmonia. Assim como a música precisa da tônica, da terça e da quinta, no caso aqui do dó, do mi e do sol para formar um acorde, a gente precisa entender que as coisas de Deus também elas são assim. Elas têm que estar em harmonia. E é interessante porque a música, de uma certa maneira, ela parte de um princípio básico de 7 notas em uma sequência, da primeira até a 7ª nota. Ou seja, o 7 na Bíblia, lógico que eu estou aqui falando sobre numerologia cristã ou numerolatria, mas é importante a gente fazer esse adendo e essa observação. O 7 na Bíblia é o número da perfeição. É o número da perfeição de Deus. Então, para formar todas as sequências de notas, para formar o campo harmônico, a gente parte das 7 notas naturais. Tá? Isso pode ser começando do dó, do ré, do mi, enfim, entre outras notas. Mas hoje não vou falar de teoria. Estou dando aqui a explanação em conexão com a música. Interessante que dessas 7 formam-se as milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de músicas, ou os milhares e milhares e milhares, ou bilhares de acordes que nós poderíamos formar através apenas de 7 notas naturais, que são 7 sons que o nosso ouvido tem a capacidade de captar. Deus foi muito feliz em todas as coisas, porque tudo que Deus fez é para se encaixar. Então a gente precisa adorar a Deus com perfeição. E perfeição é dar o nosso melhor. Não é só fazer do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, com o entendimento que a gente quer. Porque a música, ela tem essa particularidade. Eu preciso fazer de forma ordeira, preciso entender o que eu estou fazendo. Por isso que estudar a teoria musical é muito importante. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre definição de louvor e adoração. Primeiramente, vamos começar com louvor. O que é louvor? Louvor é elogiar, é glorificação, é exaltação, é aplauso, é reconhecimento. É o ato de enaltecer alguém, de elogiar, de falar bem de alguém. Então, louvar é isso. Então, quando eu louvo a Deus através da música, eu estou elogiando a Deus, estou enaltecendo a Deus, estou falando das qualidades de Deus. Louvar, dentro do princípio gramatical, é isso, beleza? Você pode até procurar depois no seu dicionário. Outro ponto, Apocalipse 14:7 demonstra
um exemplo de elogio para Deus. Tá? Apocalipse 14:7, ele mostra esse exemplo de elogiar, de bendizer o nome do Senhor, porque somente Ele é digno. Então, o louvor, propriamente dito, de alguma maneira, ele sempre tem que elogiar a Deus. Ele sempre tem que falar dos feitos de Deus. Porque, senão, de alguma maneira, perde o seu sentido principal. Infelizmente, a gente tem vivido um momento que as músicas, elas têm perdido essa essência de elogiar, de louvar a Deus, de fazer com que Deus ele seja enaltecido, que ele seja, de fato, exaltado. Porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Só ele é digno. Bem, pessoal, então, olha só que coisa importante que a gente precisa frisar aqui. Antes, eu quero ler o texto com você, não só para que a gente fique nas minhas palavras, mas para que você entenda o que o texto está dizendo. Tá? Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 7. Vamos estar meditando nesse texto aqui para nós darmos prosseguimento aí na nossa aula. Apocalipse 14, versículo de número 7. E eu vou estar dividindo essa aula em duas partes. Da próxima semana a gente vai começar a falar sobre adoração especificamente, tá bom? Mas é o mesmo tema, aula 2, tá? De teologia sistemática da música. Por enquanto a gente vai ficar por aqui, apenas leremos esse texto, aprofundaremos um pouquinho e vamos encerrar. Vamos lá. 14:7 de Apocalipse diz assim a palavra do Senhor. E dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então é uma forma de elogiar a Deus, dentre outros textos que a gente poderia estar exaltando aqui. Então qual é o parâmetro que a gente coloca? Olhe bem essa foto aqui que eu vou colocar para você rapidamente. Preste muita atenção aqui. Tá? Isso que eu vou colocar para você. Prontinho, então vamos lá. Nós vemos que numa coluna, à sua esquerda, foi colocado que Deus ele é criador, mantenedor, salvador e redentor. Na coluna direita diz que o homem é criatura, dependente, salvo, no caso, pela graça, e redimido, obtendo a sua vitória em Deus. Esses pontos eles são fundamentais e basilares, porque todo louvor, de alguma maneira, ele tem que colocar o homem na condição de criatura, de dependente, de salvo e de redimido. E nunca colocar o homem acima de Deus ou as suas necessidades acima das vontades de Deus, ou somente expressar que Deus é o provedor das necessidades do ser humano. Lógico que todo louvor peticional ele é válido, é importante, porém não pode ser a base da sua adoração, não pode ser a base do seu louvor, né? Quanto mais da adoração. Se do louvor já não é base, quanto mais da adoração. E aí, gente, o que a gente precisa entender? Existe um senso comum sobre o culto. Aí eu quero colocar outra imagem para você. Preste bastante atenção nessa imagem que eu vou colocar agora. Presta atenção nessa imagem aí que é para você. Deixei um pouquinho mais para você prestar atenção aí, querido. Olha que coisa bacana. Qual é o senso comum sobre o culto? Vocês leram lá? O pastor, né, o cantor, eles são os protagonistas. Uau, o pastor vai pregar, o cantor vai cantar, que coisa. Ou seja, Deus é o inspirador e a congregação é o auditório. Esse é o senso comum sobre o culto. O pastor e o cantor são protagonistas, Deus é o inspirador e a congregação é o auditório. Então vamos adiante aqui para a gente entender isso melhor. Porém, um culto legítimo, ele muda esse parâmetro. Quer ver por quê? Vou colocar para você aqui. Leia com calma, por isso que eu não vou nem falar, eu quero que você leia. Preste atenção. Olha só.
Mas nós percebemos, amados, que segundo o nosso slide aí, e até trazendo para o tema aqui da nossa aula, a congregação precisa ser a protagonista. A gente não pode lançar a expectativa em cima do cantor ou em cima do pastor. Isso precisa ser mudado. Ou seja, quem inspira, quem motiva, quem conduz é o pregador, no caso, que pode ser o pastor, ou pode ser outra pessoa, e o cantor, que vai estar conduzindo. É muito diferente do que nós estamos acostumados a aprender a ver no dia a dia. Então, queridos, a gente tem que ter essa mentalidade de que as coisas de Deus, elas não podem partir do princípio de que alguém vai ter sempre que me motivar e eu sou apenas um mero espectador. Não, o adorador, ele precisa servir, ele precisa adorar, ele precisa cumprir a sua função, porque o auditório, ele é celestial. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 8, lógico que é um grifo meu, e a gente vê que houve 30 minutos de silêncio do céu, é porque, penso eu, que as cortinas estavam se abrindo para que nós aqui na terra pudéssemos de fato adorar a Deus. Eu trago isso para uma aplicação. Lógico que o contexto é outro, mas trazendo uma aplicação, todas as vezes que há 30 minutos de silêncio no céu, ou silêncio no céu, é porque Deus, de alguma forma, Ele quer que nós venhamos respondê-lo com o nosso louvor, com a nossa adoração, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E aí, gente, a gente precisa se colocar no nosso lugar. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Apocalipse 21:7 fala isso, que nós somos filhos de Deus. Também em Salmo, no capítulo de número 8, versículo de número 5, diz que nós somos menores do que os anjos. Isaías diz assim, capítulo 43, versículo 4, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, te amei. Ou seja, a gente precisa amar a Deus porque Ele é precioso para nós. E quem nós somos? Aquele que ama a Deus, até mesmo porque, em Êxodo, no capítulo de número 20, diz que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Lucas 10, 27 também fala especificamente sobre isso. Então, louvar a Deus é, acima de tudo, ter como ponto de partida amar a Deus acima de todas as coisas. Mas por quê? Porque eu estou sentindo? Não. O louvor, ele me traz para um momento em que a minha dedicação, a minha entrega, ela precisa ser maior, ela precisa ser melhor. Beleza? E para finalizarmos a nossa aula de hoje, o que a gente vai colocar aqui? Esses pontos para que você observe, leia aí com calma, em nome de Jesus, depois nós vamos discorrer. Se você não leu, depois você volte o vídeo e leia com calma, quando tiver a oportunidade de fazê-lo. Primeira coisa que a gente vai aprender. Somos transformados por aquilo que adoramos. A adoração, de alguma maneira, ela precisa nos transformar. A adoração, ela tem que nos transformar. E eu te provo isso à luz da Bíblia. Você que tem a sua Bíblia aí, vamos abrir lá nos Salmos, para quem não sabe, Salmos são cânticos, e cânticos inspirados por Deus, para que o próprio Deus fosse adorado. Ou seja, Deus, ele era a motivação desses cânticos. Aí eu quero que você abra comigo no Salmo de número 115. Diz assim, olha só um exemplo prático de louvor e de adoração, mas eu quero exemplificar aqui quais são os resultados daqueles que adoram. Qual transformação pode ocorrer em mim se eu for o adorador, ou qual estado eu terei ou ficarei se eu não for um adorador. Olha só. Versículo 1 em diante. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem,
tem ouvidos, mas não ouvem, nariz não tem, e não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés e não andam, nem som algum sai da sua boca. E aí o versículo 8, que é o foco do que nós estamos falando aqui, sobre a transformação. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. O verdadeiro adorador, ele é transformado por sua adoração a Deus. Porque quando eu alegro o coração de Deus, e a Bíblia diz o seguinte, que a alegria do Senhor, não é a minha alegria. A alegria do Senhor é nessa força. Eu alegro o coração de Deus, automaticamente Deus ele transforma a minha vida com a sua unção, com o seu poder, com a sua graça, com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele é. Ele derrama sobre nós o teu poder, porque eu estou servindo. E todo Senhor se alegra quando o seu servo faz o seu melhor. Em especial o nosso Deus. Da mesma forma que você lá no seu trabalho, quando você dá o seu melhor, você faz alguma coisa sem ter um interesse em nada, como o seu patrão fica feliz, como o seu chefe ele fica feliz com você. Da mesma maneira, de uma forma muito mais profunda, o nosso Deus ele se alegra conosco. E ele nos transforma. E a Bíblia diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele nos abençoa de alguma maneira. E nós somos transformados por aquilo que nós adoramos. E o texto fala que aqueles que adoram outros deuses devem se tornar como eles também. Então, se nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor de todas as coisas, nós também seremos como ele. E aí, queridos, no mundo, os objetos e motivos de adoração e louvor, em geral, são visíveis. Porém, a gente precisa entender que o que Deus faz em nós é invisível. Tá? O que Deus faz em nós é invisível. Então, devemos adorar com todo o nosso interior, com todo o nosso ser. O louvor e a adoração nos dão uma visão de Deus. Porque todas as vezes que nós adoramos com intensidade, a manifestação de Deus, ela vem. E nós sabemos que, de fato, ele é um Deus todo-poderoso. Às vezes acontecem curas, milagres, sinais, maravilhas, porque Deus, ele se manifesta de maneira clara. Tanto que há uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença. A presença de Deus, ela, na verdade, está a todo momento conosco em todos os lugares. Mas a manifestação da presença de Deus, a Shekinah, ela ocorre quando nós, de alguma maneira, adoramos com toda a intensidade de Deus, ele se manifesta. Deus, ele se apresenta de forma clara, de forma entendível, de forma que nós possamos sentir a tua presença de uma maneira intensa. E aí o próximo tópico diz, através do louvor, caminhamos na direção de Deus. Quando a gente adora, irmãos, Deus ele nos dá a direção, nós não nos confundimos com os nossos desejos, os nossos anseios, e nós vivemos para agradar o coração de Deus, e acima de todas as coisas, o amamos, levando em consideração que o amor, ele lança fora todo medo. Beleza, pessoal? Então nós tivemos hoje a nossa aula, eu quero orar junto com você e te agradecer por esse momento de você estar nos assistindo em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa aula, por tudo que o Senhor tem feito, pela vida de cada irmão que pôde assistir, que irá assistir posteriormente, que o Senhor venha estar abençoando, derramando a tua graça, e que em nome de Jesus, o Senhor venha estar quebrando toda a maldição, ó Deus, livrando de todo mal todos aqueles que estão conosco, e que esse estudo possa transformar muitas vidas para a glória do teu nome, e que nós possamos ser verdadeiros adoradores e verdadeiras adoradoras em nome de Jesus. Amém? Aí eu gosto muito de cantar esse louvor aqui, querido. Obrigado por sua presença, por você ter ficado conosco. Aleluia! És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, da salvação tens me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Deus te abençoe, querido. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo adorarei. Em todo tempo te louvarei. Oh, nós te louvamos.